Olá, que a paz e a graça de Jesus, o nosso Salvador, esteja na tua vida. Deus seja louvado. Vamos falar hoje de João capítulo 8, versículos de 1 a 11. Vamos pegar esse texto e mostrar o legalismo ali presente, mas também a graça. Vamos diferenciar legalismo versus graça. Você sabia que tem pessoas que acreditam que o cumprimento de regras humanas as tornam merecedoras do céu? Sabia disso? Isso é legalismo, isso é uma humildade fingida. Não pode isso, não pode aquilo. Mas a graça de Deus veio para romper com o legalismo. Vamos fazer uma oração? Querido Deus e eterno Pai, o Senhor é o dono de todas as coisas. É o Senhor que traz entendimento para que possamos viver uma vida cristã correta. Então, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos ao Senhor que nos ensine a diferença entre legalismo e graça. Que cada um possa compreender o que é o legalismo e o que é graça. E que ao final desse estudo, todos possam estar aptos a viver uma vida cristã na graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Vamos então começar pelo versículo número 1, João capítulo 8. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, versículo 2, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. Então, assentando-se, os ensinava. Jesus estava no templo, ensinando a palavra de Deus. Mais uma vez, nós vemos Jesus ensinando a palavra. Você sabia que no Salmo 119, versículo 130, está escrito: a explicação da tua palavra dá entendimento aos simples. É a explicação. Então, Jesus tinha esta preocupação de explicar a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus. E quem sabe ali ele estava dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de mim. João 14,6. Quem sabe ele estava dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. Quem sabe ele chegou em Apocalipse capítulo 1, versículo 8 e disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. O fato é que Jesus estava ensinando a palavra de Deus. Porém, todavia, ele foi interrompido. É o que nós vamos ver agora no versículo número 3. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Jesus, então, foi interrompido pelos escribas e fariseus. Eles levaram uma mulher que foi apanhada no ato do adultério. Quem são os escribas e fariseus? São os legalistas da época. Certamente que aqueles escribas e esses fariseus, aqueles legalistas, estavam vigiando aquela mulher para pegá-la naquele ato do adultério. Será que hoje é diferente? Será que hoje nós não temos pessoas que ficam monitorando, vigiando os outros para ver se pegam em algum pecado, em alguma coisa errada, para poder acusar? Será que hoje é diferente? Não é diferente. Tem muitos fariseus, tem muitos legalistas por aí, que ao ver uma pessoa cometendo pecado, ao invés de ajudar aquela pessoa, aponta o dedo e sai espalhando para todo mundo. Mas vamos ver o versículo número 4. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Então os escribas e fariseus, não satisfeitos de levar aquela mulher até Jesus, eles agora pegam a mulher e colocam no meio das pessoas, expondo aquela mulher ao ridículo.
tirando a atenção de Jesus. Porque o que eles fizeram foi tirar a atenção das pessoas em relação a Jesus e colocar atenção agora em relação àquela mulher. Os fariseus fazem isso. Eles não dão atenção a Jesus, mas ao pecado dos outros. Hoje não é diferente. Muitos, ao saberem que alguém cometeu um erro grave, que julgam ser grave, eles expõem a pessoa nas redes sociais, expõem a pessoa na multidão, expõem a pessoa falando mal, fofocando, expõe a pessoa dessa maneira. É triste, mas é a realidade. Porque os fariseus, ao invés de orar, de aconselhar, orar por aquela pessoa que errou, eles preferem expor o pecado daquela pessoa. Porque, na verdade, todos nós somos pecadores. Nascemos pecadores. Salmos 51, versículo 5 diz: em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Somos pecadores. O que faz diferença nas nossas vidas é o arrependimento. É Jesus. Vamos ver então o versículo número 5, o que diz. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Agora os escribas e fariseus citam a lei de Moisés para dar legitimidade ao ato que eles estão praticando. Mas vamos ver que lei eles citaram. Vamos lá em Levítico, capítulo 20, versículo 10, e também Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22, e a introdução do versículo 24. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Quando o homem for achado deitado com mulher que tenha marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim tirarás o mal de Israel. Versículo 24. Então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis, até que morram. Os escribas e fariseus citaram a lei de Moisés para dar legitimidade ao ato que eles estavam praticando. E ainda provocaram Jesus, dizendo: e o Senhor, o que dizes, mestre? Mas, na verdade, eles agiram parcialmente. O legalismo age parcialmente, porque nós vimos pela palavra que teria que estar o homem ali também. Cadê o homem dessa história? Porque a mulher não adulterou ela mesma, tem que ter uma outra pessoa. Cadê o homem? Teria que ter levado o homem também. Eles não levaram, agiram parcialmente. Preferiram falar só do ato de adultério da mulher. Mas o homem, cadê? Então o legalismo faz esse tipo de coisa. Age parcialmente ao que interessa a eles. Ao que interessa àqueles que são legalistas. Amém? Vamos ver agora o versículo número 6. Isto diziam eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Os escribas e fariseus, os legalistas, então começam a tentar Jesus. Eles querem tentar Jesus para que Jesus haja de uma forma precipitada, dê seu veredito, para que eles tenham de que acusar Jesus. Mas Jesus então inclina-se e começa a escrever na terra. A graça entra em ação. O que é a graça? É o favor imerecido. É o favor de Deus para as nossas vidas. Então a graça, ela medita antes de tomar uma decisão, antes de falar. A graça também nas nossas vidas deve ser assim. Ao saber que alguém pecou, ao saber de uma notícia que alguém pecou, é meditar
para depois tomar uma decisão. E não agir afoitamente e sair correndo e acusar aquela pessoa e publicar nas redes sociais, publicar nos jornais, fazer fofoca. Não é assim que a graça age. Vamos ver o versículo número 7. E como perseverassem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra. E eles começaram então a insistir com Jesus. E Jesus então levanta-se e diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Isto é, Jesus nivelou todos. Por quê? Porque nós somos farinha do mesmo saco. Ou seja, nascemos pecadores. A palavra de Deus diz, em Romanos capítulo 5, versículo 12, que pela desobediência de um homem entrou o pecado no mundo. Pelo pecado, a morte. E a morte passou a todas as pessoas. Por isso é que todos pecaram. Então, nascemos pecadores. A graça de Deus iguala a todo mundo. Todos são iguais perante a Deus. Ou seja, pecadores que necessitam de regeneração. Que necessitam ser transformados. A graça de Deus. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Vamos ao versículo número 8. E tornando a inclinar-se, escrevia na areia. Porém, ouviram eles isto, e acusados pela consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Jesus agora inclina-se novamente e começa a escrever na terra. E aquelas pessoas que estavam ali, os legalistas, foram acusados na sua consciência. Isto é, o Espírito Santo passou a trabalhar na vida deles. Lembrando que eles também são pecadores. O Espírito Santo convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E cada um foi saindo, um a um, e deixando as pedras ali no chão. As acusações ali no chão. Caiu por terra, literalmente. Hoje tem muitas pessoas querendo atirar pedras nos outros, acusando de pecados graves. Mas para Deus não existe pecado grave, pecado médio, pecado leve. Todos nós cometemos pecados. Todos nós somos pecadores. E o que merecemos é o inferno. O que merecemos é o apedrejamento. Mas a graça entra em ação. A graça de Deus, ela vence o legalismo. Vamos agora ao versículo número 10. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Então Jesus levanta-se e fica frente a frente com aquela mulher. E ele pergunta: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou. Nem eu também te condeno. Sabe por que Jesus não condenou? Vamos lá em João 3,17. Vamos ver o que o texto bíblico diz a respeito dessa situação. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus enviou seu Filho ao mundo. Não foi para condenar o mundo. Não foi para nos condenar. Mas foi para nos salvar. Porque, na verdade, devido ao pecado de Adão lá atrás, que atingiu toda a raça humana, nós já nascemos debaixo de condenação. Então Jesus veio para nos salvar, e também aquela mulher. Então ele diz: nem eu te condeno. E vamos ver o que aconteceu no versículo número 11.
E ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Então Jesus disse: vai e não peques mais. A graça de Deus ofereceu o perdão que nós não merecemos. Aquela mulher, segundo a lei, merecia o apedrejamento, merecia a morte, mas a graça interveio, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, o amor de Deus interveio ali. E aquela mulher foi salva. E Jesus disse para ela: vai e não peques mais. Amém? Que história fantástica. Que momento fantástico esse. Nós devemos entrar para dentro dessa história e saber que a graça de Deus também nos alcançou. A graça de Deus também te alcançou. Você e eu não merecíamos. O que nós merecíamos mesmo era o inferno. Mas a graça do Senhor alcançou a minha vida e alcançou a tua vida pela obra redentora na cruz do Calvário, feita pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eis a pergunta. Você que está sendo acusado ou acusada de ter cometido pecados, e a sua consciência, o Espírito Santo tem te convencido do pecado, da justiça, do juízo. Eu não sei qual é a sua situação, mas o Espírito Santo, ele sabe. Está na hora de se arrepender e não pecar mais. De se arrepender, seguir em frente, livre da condenação. Amém? Muito obrigado. Se você gostou deste canal, se você ainda não é inscrito, inscreva-se nesse canal, compartilhe esse vídeo, faça o seu comentário, dê um joinha, nos ajude a alcançar pessoas para Cristo Jesus, nos ajude a cada vez mais a alcançar pessoas para o reino de Deus. E que o amor de Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, esteja na tua vida. Deus seja louvado. Muito obrigado por nos acompanhar. Amém.